Temos aqui connosco o Luís. Eu vou tentar com o meu inglês assim um bocado mau, mas no Instagram é World Sketching Tour. Perfeito. Tudo começou em 2012. Vamos fazer uma pequena apresentaçãozinha para as pessoas que não te conhecem. Deixou o emprego fixo que tinha para ir viajar, a ideia inicial, durante 5 anos. E tem uma singularidade que, em vez de levar a máquina fotográfica, é os seus cadernos para fazer os seus desenhos. É isso, não é? É isso mesmo. Então, se calhar vamos começar por essa viagem que foi quando tudo mudou, ou seja, tu tinhas um emprego de design gráfico e deixaste esse emprego para ir viajar. Durante 5 anos era a ideia inicial, portanto, Europa, Ásia. América Latina, ou América, e África. Deixei a África para o fim por ser o continente que eu achava que era o mais difícil de viajar. Ok, e começou com os teus pais, portanto... Sim, eu quando lhes falei desta aventura, eles ficaram bastante assustados e depois digeriram melhor a ideia e apresentaram uma proposta de querer vir comigo ou fazermos umas partes juntos numa autocaravana. Aquilo de início foi estranho para mim, ir com os meus pais, mas depois aceitei, resolvemos algumas questões e foi espetacular. A Porque relação eles que também se não cria. tinham autocaravana, ou seja, eles compraram para ir... Foi feito. Sim, foi tudo um investimento para uma grande viagem, exatamente, tanto da parte deles como da minha. Depois, já agora começaste logo pela viagem, houve toda uma preparação antes dessa viagem, não é? Ainda que não foi muito demorada, eu comecei a imaginar isto depois de ter feito uma viagem à Croácia com os amigos e levava o caderno e às 6 da manhã já estava a pé para começar a desenhar antes que eles acordassem e eles depois acordavam por volta das 10 horas, já tinha feito uns quantos desenhos, quando eles acordavam eu já podia estar com eles e não me preocupava e aquilo foi um grande estímulo. Quando isto acontece para aí no final de agosto, início de setembro e no ano seguinte, em março, já estávamos a arrancar. Portanto, não foi assim tanto tempo de programação, mas foi uma decisão muito concreta e não me arrependi, quer dizer, não me arrependo de nada. E já havia umas poupanças também que te permitisse e também vendeste... Sim, a ideia foi reunir tudo o que podia em termos de orçamento, consegui reunir cerca de 50 mil euros. Na altura até consegui uma avança com a Visão Vida e Viagens, que era uma revista suplementar à Visão, e consegui também uma coisa mensal de, acho que era na altura 400 ou 500 euros. O que era estimulante para quem nunca escreveu em viagem, para quem nunca realmente escrevia, estava muito ligado à imagem, portanto para mim era tudo visual, e a minha ideia era desenhar, só que o compromisso era todos os meses dar-lhes cerca de 8 ilustrações com um pequeno texto. E na altura li muito José Luís Peixoto, o Cadilho, essa malta toda, para perceber como é que se escreve em viagem, porque era uma nulidade completa. Eu parti a fazer apenas 2 viagens de backpacking. Eu nunca tinha feito viagens à aventura e com grande maluquice, era um bocado mais controlado. Ok. E depois é que eu decidi dar-me, não sei, acho que foi ali a crise dos 30, que eu decidi, epá, não, vou experimentar, toda a gente diz que eu tenho jeito para o desenho, vou dar tempo ao desenho, amadurecer. Então foram os tais 5 anos, 5 continentes, um sonho. Foi assim que surgiu a ideia do E projeto. conseguiste cumprir? Ficaste os 5 anos? Quanto tempo é que... Não consegui cumprir porque ali, quando cheguei, para já, só a Europa e os meus pais, fizemos cerca de 1 ano e 3 meses. Ainda que foi fixe. muito Yeah. tempo. E depois fomos, Percorreram já agora, desculpa estar a Yeah. interromper. Pronto, saíram de Portugal, de Espanha, França... A ideia era chegar ao norte da Europa, ao Cabo Norte, na altura dos meus anos, em julho. E depois começar a descer a Europa toda e terminarmos ali pela zona da Turquia. Não chegámos até tão longe, ficámos só pela Croácia. Houve ali um interregno, porque depois, na altura do inverno, estava muito frio para eu desenhar e os meus pais já estavam com saudades de casa. E quando estávamos ali no sul de França, eles regressaram a casa e eu fui para o norte da Europa, estar ao pé da neve. E depois fiz hitchhiking para me encontrar com eles para baixo outra vez, andei à boleia. E aí cruzámos outra vez um pouco e fizemos a continuação da nossa viagem pela Europa e separámos depois, a dada altura separámos, foi o que mais gostou nessa viagem. E A todos, não é? a todos, sim, Pois. sim, foi a separação porque foi muito intenso, foi uma relação nova com os meus pais não falavam inglês, tinham muita dificuldade e assustavam-se em comunicar, em pedir coisas, ajuda, e eu fazia esse caminho. A dada altura eles começaram a perceber que também poderiam interagir, que não havia problema de errarem e darem grandes tentar, pontapés claro. na gramática e, e para mim foi excelente vê-los a florescer também já numa idade de reformado e que com muitos receios e foi giro vê-los a deixarem de ser o turista clássico de ir aos sítios, pedir o mapa das cidades para visitar os sítios emblemáticos, a perderem-se, a irem sem medo. E Exato. para mim isso foi a melhor conquista.
Até foi um ano e há algum tempo na Europa com os teus Yeah, pais, não é? yeah. Depois seguiste. Depois apanhei o comboio, fui até à Turquia, estive lá uns tempos, precisamente na altura em que eles tiveram lá uns protestos muito grandes na Taksim Square, e, em 2013. Depois apanhei o voo para São Petersburgo e aí comecei a travessia pelo comboio transiberiano, que acabaria depois em Beijing. Portanto, fiz da Rússia toda, com 2 paragens só, no comboio, no famoso comboio transiberiano, e depois parei em Mongólia um mês e depois entrei na China. E aí começou a minha entrada deep pela Ásia. E quando cheguei a Hong Kong, tive uma oferta de trabalho pela primeira vez como ilustrador, muito bem pago, e eu não consegui recusar. Eu vinha sempre com aquela ideia: não posso parar, não posso parar, não posso parar. Mas ali parecia que fazia todo o sentido parar, porque para já ia amelhar mais ia rechear um pouco mais a carteira outra vez com o trabalho. E depois ia ter uma experiência que eu achava que era importante, que é tu, quando estás numa viagem longa, tens que ter esta capacidade de aproveitar aquilo que a estrada te dá, no fundo, não é? E achei que deveria aceitar e fiquei lá quase um ano. Até ver outra vez os protestos longos de Hong Kong, e que também foi espetacular para mim, essa Ok. Tu experiência. ficaste um ano a trabalhar na China. Não, Hong Kong, sim. Hong Kong, ok. Não vamos dizer Hong Kong. China porque Sim, eles sim, ficam sim, um sim. bocado. Sim, Sim, Hong Kong, mas sim, ok. hoje é todo um Ok. agrupamento. E em todos os sítios por onde tu passaste, tu fazias sempre os teus desenhos, ou seja, como é que funciona? Portanto, tu vais aos sítios e em vez de fotografares, tu sentas, te aprecias e fazes os teus desenhos. Como é Yeah. que. Eu quando saí tinha agora pegando na China, tinha alguns pontos de referência, que era desenhar na muralha da China, ficar lá era giro ficar lá uma noite. Eu sei que não é possível na principal, nas partes visitáveis, mas há outras assim meias perdidas e que daria. A minha forma de operar eu sou inspirado, e viajar inspira-nos a toda a hora, seja da comida, do que seja, e utilizar essa inspiração para aprender a desenhar. E eu obrigava-me a desenhar, nem que fosse pelo menos uma vez, tudo o que fosse novo. Portanto, andava sempre à procura de coisas para desenhar, e era constante, e hoje em dia ainda mais. Mas hoje sou mais regrado com o que eu desenho, consigo escolher melhor. Antes andava um bocado ainda à procura, se era pessoas, se era monumentos, se era Yeah. comida. Hoje já consigo enquadrar melhor as coisas todas nos meus cadernos. Parece que ganhei outras Nós temos lentes. alguns dos cadernos aqui, são esses, não é? Yeah. Aqui está o da China. Foi Sim, eu aquele já. mais especial, não é? Para mim, desenhar obriga-me Era bom que nós conseguíssemos mostrar. Sim, não sei se consegue. Se dá para ver. Dá para ver as imagens que aparecem aqui neste caderno. Espera aí. Volto aqui a esta da muralha. Já agora só mais um bocadinho. Sim, só para mostrar uma ideia Sim, só para do terem uma caderno. ideia. Este foi o caderno que estava em viagem, portanto, Yeah. lá. Esse foi o que viajou comigo durante 3 meses pela China. E era como eu te estava a dizer, eu vou sentindo. Eu ia fazer outra pergunta. E depois tu vendias as tuas ilustrações, ou seja, fazias desenhos para alguém ou não? Só quando trabalhaste? Não, só se alguém me pedisse antes de eu desenhar no caderno, aí talvez fizesse numa folha à parte, Ok. e então dava. Ou até mesmo aconteceu a ter folhas à parte, e quando estava a ser recebido ou alguém me ajudava em alguma coisa, fazia um desenho Ok. assim mais simples e oferecia como cartão de visita, uma coisa qualquer, só para criar também algum ambiente entre as pessoas. E acho que era giro deixar esse legado, Sim, pois. a oferecer isso. Até porque as pessoas, quando me vêm a desenhar, nunca levavam muito a sério o tipo que está a desenhar na rua, não é? Só com o tempo é que as coisas evoluíram um pouco mais hoje em dia, mas mesmo assim em países de terceiro mundo ou um pouco desenvolvidos, as pessoas nunca levam muito a sério Sim. aquilo que tu estás a fazer na rua. Voltando aqui à viagem, já vamos aqui aos cadernos. Portanto, Hong Kong, Uhum. seguiste para onde? Depois de sair desse país super organizado, apesar de ter muita população, saí para outro país também com muita população, Índia. Exato. Fui para Mumbai, aí aterrei e foi com mudar de página completo. Vocês sabem, também saíram Sim, de nós cá saímos de cá para Nova Delhi e foi diretamente assim, para o tipo, caos. o que é isto? Não é? Yeah. Tipo, Não dá para processar tudo muito rápido, e na altura conheci um francês num bar que me disse: pá, a melhor coisa que eu fiz foi comprar uma moto e viajar pela Índia. E aquilo bateu-me assim na cabeça, que eu já na China
tinha pensado, epá, isto era giro uma moto, mas eu não tinha carta de condução, não sabia conduzir motas e assustava-me a estar a conduzir sem licença, sem nada disso. E, eu, epá, e depois falava com os indianos e eles diziam, estás na Índia, tudo é possível. Só vocês sabem. E então acabei por comprar uma, em vez de ser a Royal Enfield, que toda a gente compra e almeja ter, comprei uma Vespa. Ok, Uma é. scooterzinha, porque era rasteirinha, gravidade baixa, E nunca dava tinhas quase para... conduzido? Nunca, nunca, É, nunca. foi, eu também, foi assim. Quando foi, Nunca é. conduzi cá em Portugal, mas depois quando estou lá para as Ásias é assim. Sim. Alugamos e bora. A primeira Sim. vez que eu aluguei para irmos os dois foi uma aventura. Eu, olha, vais entrar mais lá à frente, ainda caímos aqui os dois, que sei lá, nem eu sozinho consigo, quanto mais Não, mas contigo. depois eu sentei-me, ele, para, eu não me estou a mexer. Não, mas isto está a É muito abanar, porque era difícil. outra De pessoa que início, estava a de início, desequilibrar é. logo Sim, aquele mas depois fizemos início. não sei quantos quilómetros. Sim, Então e viajámos tu, muito. depois compras a moto na Índia, andaste por onde? Eu fiz 7.000 km com a moto, andei muito pelo sul praticamente. Não, falta-me toda a parte do norte, dizem que Ok. digamos, onde o pessoal vai mais, Varanasi e norte da Índia. Não fiz nada disso. Mas foram 6 meses no total. Ainda que fiz ali uma paragem no final de 3 meses, o meu visto caducou, tinha que renovar, e então fui ao Sri Lanka e ainda fiquei lá também 3 meses no Sri Lanka, adorei. E depois regressei à Índia e fiz o resto da Índia com outro viajante, que é o Jorge Vassal. Depois ele até editou um livro sobre essa nossa Sim. viagem e foi tremendamente incrível, porque o Vassal tem uma experiência incrível. Olha, não Ele também vem sabia. cá. Ele também vem cá, Ele sim. também cá. Então, estar connosco. pergunta-lhe sobre essa viagem que ele... E viajaram durante vários meses juntos? Viajámos durante 3 meses, não nos vendo tudo, porque ele se calhar vai-te contar melhor a história. E tivemos altos e muitos baixos também. Mas conheciam-se antes, não? Conhecemos, a primeira vez que eu o conheci foi numa carruagem da passagem da Rússia para a ok. Mongólia. Comecei a ouvir português e ele é líder de viagens. Ele ia com um grupo e eu assim, mas estou a ouvir português. Quem é que será? E andei lá, encontrei lá, estava ele a liderar um Ok. grupo que estava a fazer também o transmongoliano, neste caso. E aí ficámos amigos e depois mantivemos o contacto. E ele é um apaixonado pela Índia há anos, muitos anos. Sim, é aquele clichê que as pessoas dizem, ou se ama ou se odeia. Olha, no nosso caso, é mesmo isso. Eu amo, eu tenho odeia. Mas eu acho que toda a gente odeia um dia e ama 2 dias a Índia, porque é muito difícil. A Tânia foi mais A mim é a alimentação, questão... é muito difícil. A comida é muito picante e eu nunca consegui o equilíbrio. Ou seja, para eles diziam-me sempre que aquilo não era picante, mas para mim aquilo era sempre picante. Sim. Portanto, não tinha uma lagueta ou alguma coisa, mas tinha sempre alguma coisa. Portanto, eu só consegui comer pão, o lassi, o gelado deles e mais nada. E arroz, Portanto, arroz branco. Eu viajava com um jarrinho de Nutella e pedia pão. Então barrava aquilo com Nutella para me dar a... Pois, eu, por exemplo, já foi das coisas que me fascinou, foi a gastronomia. Eu comi tudo. Tudo o que aparecia, eu comia. Espetáculo. Mas eu passei mal também. Tive muita... Mas é uma conversa muito comum de quem viaja na Índia sim, falar até das porque fezes. Eu nunca... Olha, mas eu comi tudo. Pois, nada. Nós não tivemos não se passou problema nada. nenhum. O meu foi só de não poder comer. Eu cheguei ao Nepal e comi um hambúrguer com batatas fritas normal, uma refeição normal, e tive uma indigestão. Tive que ficar um dia de cama que não me conseguia levantar com os dores de estômago por ter comido uma refeição normal que já não comia Mas era um hambúrguerzinho, não era há nada 20 de e tal jeito. dias. Portanto, foi uma experiência. Pela comida, eu tinha que levar muita comida. Para voltar lá, tenho que levar muita comida, ou então ver bem o que é que iria fazer de diferente. Sim, porque nós também gostamos, lá está, do mesmo estilo de viagem, que é, nós não ficamos em hotéis, claro. nós não ficamos... A Cada pessoa um fica tem o em seu hostel, gosto, vai mas... comer nas ruas, então é difícil a pessoa conseguir uma coisa mais controlada. Portanto, a comida é muito típica deles. Eles comem assim, pronto, estão habituados, nós é que não. Nós, por acaso, vocês andavam mais de transportes públicos lá, não sim, foi? Sim. Nós com a moto ficávamos até às vezes em povoações que nem tinham grandes condições. E não nós tínhamos que parar para almoçar e às vezes era o que havia. Era o que havia. Exato. Por acaso, lá está, o Jorge conhece bastante da Índia e sempre conseguíamos gerir ali um bocado a coisa, em termos de pedidos, porque às vezes nem as cartas tu conseguias ler, o menu não sabia nada. Ele é que conseguia ainda falar um bocadinho hindi e dava para chegar lá. Mas eu passei muito mal. O Jorge também é como tu, gosta de tudo. Espetáculo. Um grande abraço ao Jorge, já falámos aqui 20 vezes ao Jorge, mas pronto. E pronto. Da Índia, se calhar continuamos, não é? A falar da viagem. Da Índia tu seguiste para onde? Da Índia depois... Aquela pausazinha no Sri Lanka, 3 meses. Sim. Tu voltaste, só agora, desculpa, tu voltaste a casa há algum período durante a Isto foi Nada, foi tudo, quer dizer, eu saí de casa, digamos, que era na autocaravana com os meus pais, e a partir daí... depois a partir foi sempre a andar,
saí na Índia, depois fui para a Tailândia, depois andei ali a fazer um bocado aquela voltinha normal, clássica, Myanmar. Não fui ao Laos, Camboja e Vietnã. Decidi ir às Filipinas, Malásia, Singapura, não por esta ordem, por outras ordens. E tive um grande incidente, aliás, tive dois. Um grande incidente que foi nas Filipinas. Fui drogado e fui roubado por um gangue que era o Active Gang, que era um químico que eles dão que te põe a dormir, mas está assim meio zombie e fazem perguntas e tu respondes. E eles conseguiram-me perguntar qual era o PIN do meu cartão de crédito e sacaram-me 1000 e tal euros. E Ai, depois bateu na trave, não é? Chegou ao limite do cartão de crédito, não deu mais, mas aquilo eram ataques constantes, mas o banco nunca reverteu esse, porque quando é com PIN não há forma Pois. de safar ok. isso. E isso foi uma tramóia de umas senhoras que me encontraram, meteram conversa comigo, eu estava a desenhar em Manila, nas Filipinas, e pronto, eu nunca suspeitei que depois, mais tarde, vinha um suposto primo, tentar levar-me para um esquema que era meter-me numa carrinha, supostamente íamos jantar todos juntos, em família, e é aí que me drogam e depois, pronto, fazem o ataque, digamos, tudo ao que eu tenho. Pô. Mas vá lá, não me tiraram nada, para além Pois, do dinheiro. exato. Diz algum rim ou Mas no assim. nos dias a seguir eu estava completamente zombie, não me lembrava de nada, parecia que tinha uma ressaca enorme de dias. E pronto, e aquilo tornou-se meio viral porque uma jornalista queria falar comigo para contar a história da World Sketching Tour, acabou por contar essa história do ataque, porque eu Yeah. fui o primeiro que consegui de facto a fotografia com eles, porque tirámos uma selfie, eles apagaram do meu telemóvel, só que aquilo foi parar à pasta dos Ah, apagados. E eles esqueceram-se de apagar aquilo da pasta dos apagados. Mantiveram o telefone comigo, que era porque dava para rastrear o meu telefone, e eles tiveram esse receio, mas tudo o que era telefone, powerbank, as folhas do caderno rasgaram, que eu tinha desfeito um desenho, as fotografias da câmara fotográfica apagaram, e ficámos com essa fotografia. E foi a partir daí que eles começaram a ter pelo menos uma cara, foi a primeira vez. Ah, ok. mas tu lembravas do que é que tinha Aos acontecido? poucos, muito pouco. Ah, ok. Foi-me aparecendo, flash, flash, flash. E hoje também já contei tantas vezes a história Pois, que já fica. Yeah. E já agora, disseste que aconteceram duas. A outra foi uma estupidez, que eu estava na Tailândia também, um país ilegal, droga é muito ilegal, mas eu estava em casa de uma rapariga que tinha trazido umas bolachas de Amsterdão, e eu estava em casa dela, deu uma fome, fui comer as bolachas que ela tinha em casa, sem saber que eram bolachas Ah, de marijuana. Pá, depois aquilo, eu apanhei, comi muitas, na verdade, sem saber, para mim estava a comer bolachas que sabiam já um bocado estragado. E depois comecei a tripar, não sentia as pernas, pensava que ela me queria matar para tirar órgãos também. E depois telefonei aos meus pais, pedi tipo, o último favor antes de me matarem, no fundo, era que eu pudesse falar com os meus pais. Já ela me tinha levado para o hospital para me limparem o estômago. E Coitada da rapariga. e ela estava em pânico. pois, coitada, a passar Aliás, isto Este tudo. toda gajo a foi mais gente. bolachas. E no fim, falo com os meus pais e digo-lhes: olha, eu vou morrer. Ai, coitados, E a e minha os pais mãe também. já estou a chorar, foi muito terrível. O meu pai depois assim um bocadinho mais sério, mas onde é que tu estás? Eu lá disse onde é que estava, em que hospital estava. E depois ele foi falar com os meus colegas de trabalho e lá descobriram que eu afinal estava era com uma overdose de bolachas e que ia ser limpo. Já ele tinha feito contacto com a embaixada portuguesa, Ah, pá, não sei se coitado. ia dizer isto, mas isto já prescreveu tudo. Mas Exato. pronto, depois no dia a seguir já eu estou com uma grande moca, mas já limpinho, sem perigo de vida, e aparece-me um tipo do consulado a perguntar se está tudo bem e eu com medo, não é? Com tudo, porque é Pois, pena de morte. Ou era, pelo menos, pena de morte, droga. E ela também muito aflita com pois, aquilo tudo. E tinha, porque ela julgava, ela pensava que eu já nem queria falar mais com ela. Então escreveu-me uma carta a explicar tudo e a pedir imensa desculpa por ter lá as bolachas. E eu é que fui abelhudo, não é? Enfim, histórias. agora é engraçado, não é? Na altura são Exato. histórias que Na não têm altura graça foi nenhuma. terrível e. Nós pedimos sempre para contarem peripécias. Olha, nem pedimos, já estão aí duas. E situações de saúde, se tiveste alguma? Ou seja, como foi tanto tempo, nunca tiveste assim nenhum problema? A Índia, assim, em termos de estômago, não sei o quê. Depois tive um dente que tive que arranjar também. Ok. Que deu algum. Estava na Índia e não arranjava um médico como deve ser. Só depois, quando cheguei à Tailândia, ativei o seguro e consegui fazer esse arranjo do dente. Parti, agora passando já para a América Latina, parti os ligamentos do ombro, porque eu, depois na América Latina eu conheci a minha atual mulher na Indonésia.
Depois fomos viajar de bicicleta para solidificar a nossa relação. Fomos viajar de bicicleta os Andes, da Colômbia ao Ushuaia, e aí Mas nessa mesma viagem. conhecia nessa viagem. Ok. Ou seja, quando a conheço, já estou a viajar sem parar durante 5 anos, 5 anos, Ok. sem voltar a casa. E quando a conheço, nós conhecemos em Bali. Eu já tinha a viagem programada para a Austrália e Nova Zelândia, e eu senti que, pá, deixa-me lá parar um bocadinho, estou muito a selvagem, já não sei o que é que é, estava muito perdido. A única coisa que eu tinha era o desenho. Foi a única coisa que eu consegui sempre manter. Mas, tipo, na altura as redes sociais estavam a florescer e eu já estava completamente desligado das redes sociais, quase não dava cavaco às tropas, às vezes ficava um mês sem dizer nada aos meus pais, estava a ficar muito desapegado de tudo. E ela deu-me ali um enquadramento que eu estava a precisar e depois pensámos, olha, o meu visto não dá para ficar mais tempo em Bali, porque não irmos a Portugal e tu ficas a conhecer. E foi nessa volta a Portugal que eu depois sugeri e viajarmos de bicicleta, que eu já tinha visto malta a Ok. viajar e pensei, epá, isto deve ser mesmo fixe, com Mas foram alguém. pela primeira vez também de bicicleta, ou seja, nunca tinha havido Yeah. essa forma de viajar de bicicleta antes. Não, Sim, eras aquela pessoa que gostava muito de bicicleta, era um andavas sonho. regularmente. Yeah. Não, mas Ok. não regularmente, andava Ok. como se calhar tu andas aqui na Gira, em Portugal, Ok, ou ok. em Lisboa. E de repente, olha, vamos comprar 2 bicicletas e bora. Sim, foi mais ou menos essa ideia de, epá, isto deve ser mesmo fixe. Como a moto também apareceu assim Sim, do sim. nada na Índia, as coisas vão aparecendo assim um bocado à maluca. E acho que quando as coisas se alinham, parece que é mais fácil. E foi. E ela também nunca tinha imaginado que era possível viajar de bicicleta. Começámos os dois a explorar esse mundo. Mas sempre gostou também ela de viajar, ou Ela já seja... vem do desporto. Ok, E eu também sempre fiz desporto de competição. Portanto, tínhamos os dois a formação do sofrimento, ok. do desporto, mas zero preparação. Nós pensávamos que tínhamos feito 25 km antes de ir para lá e pensávamos, não, estamos fixe, 25. Quando chegámos lá fizemos 14 km e pensámos, isto é horrível, Não vamos isto é aguentar. terrível. Qual é que foi o Sim. percurso dessa primeira viagem de bicicleta? Norte da Colômbia, portanto, norte da Colômbia, depois Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Sul, É Ushuaia. espetacular. E são quantos quilómetros, mais ou menos? Nós fizemos cerca de 12 mil quilómetros, ainda que saltámos ali um troço, Durante quanto tempo? 1 ano e 8 meses. E a viagem é planeada, ou seja, vocês sabiam onde é que iam ficar, onde é que não, ou iam assim, tipo, Não, paravam mas- Sim, quando... não, sim, não. Havia este traçado, Sim. norte-sul, e depois era Ia descobrir, gerindo. Dependendo, pois. íamos gerindo o esforço. De início nem sequer geríamos a rota, era tipo Google Maps, para aqui, tal, e ele marca. E depois percebemos que isso é a maior estupidez, porque manda por ruas que tu não deves ir de bicicleta, na Pois. Colômbia, ou porque são assim, ou porque há becos e... Até de carro acontece o mesmo, ou de autocaravana, Sim, quanto mais bicicleta. Yeah. E então nós muito vulneráveis, não temos proteção de vidros nem de portas, Pois. não é? E muito vulneráveis e sentimos isto tem que ser melhor programado. E então começámos a falar com outras pessoas também, mais na parte do ciclismo, em que nos davam já conselhos e tudo mais, e fomos também confiando nas pessoas e fomos gerindo, até que fomos conhecendo outros viajantes em bicicleta e fomos aprendendo com eles também algumas técnicas de desenrasque. E no Peru foi onde aprendemos mais também com outros viajantes que já tinham feito imenso de bicicleta e até mesmo a nível de material, o que é que deves levar na bicicleta, o que é que não é o que é desaconselhável, o que é fundamental. E há muita gente a viajar assim? Cruzaste com muita gente? Não há muita gente, mas quando Portugueses? há uns quantos portugueses, sim. Ah? Agora neste momento há dois que eu assim conheço e que Ok. estão a acompanhar. Um é a Mara Mures, se procurares no Instagram, ela saiu há pouco tempo, cerca eu de já um vi, mês. eu já vi. Qualquer coisa. Ela esteve cá, também fez a América Latina e também desenha. Ok. É muito, muito giro, ainda com um estilo diferente do meu, mas com a mesma temática, desenhar e viajar em bike. E há um outro rapaz que está a fazer só fazer de bicicleta, yeah. Português, Ok. sim. E houve outros já que costumam fazer e vão fazendo. Pois eu não, sinceramente não é uma coisa que acompanho muito. Nós, como temos autocaravana, estamos mais nesse mundo. Claro. E sempre gostámos muito, mas agora com os miúdos é E mais bicicleta eu conveniente. gosto, mas nunca pensei assim, vou viajar não sei quantos quilómetros de bicicleta. Nunca. Yeah. Mas Porque é tipo um também esforço. conhecemos uma família que viaja assim, Aham, com os sim, filhos e sim, tudo. sim. Eu não me estou a ver, Não. sinceramente. Nós já apanhámos famílias com duas crianças a viajar. Uma ia no banquinho de trás e o outro já ia dentro de Sim, uma bicicleta, sim. já ia a Nós- pedalar
quando se cansava, era o pai que puxava, na grande maioria, mas ele já ia dando ao pedal, que eram daquelas que estão agarradas à bicicleta do pai. Ok. Yeah. E a mãe levava outra, ou vice-versa. Sim. E era... De- Cria muita fortaleza Sim. na família. Sim, então não. Passam por muita coisa e aquilo fica mesmo forte. É incrível o que a bike É. faz. Depois Pois, dessa. porque é um esforço, ou seja, além de estares ali, não tens aquela proteção de vidros e tudo, não é? Ou seja, o teu corpo está ali a levar com sol, chuva ou o que seja, estás a fazer um As esforço próprias extremo. coisas que acontecem. Quantos furos é que furaram, por exemplo? Opa, não sei. Nem dá para contar. não é? Bastantes. Num Pois. dia, acho que num dia conseguimos, pai, 7, recorde. 7 ou 8 furos, porque passámos Ai. numa estrada que tinha imensos picos. E era assim, era um Então, e depois zigue-zague como é que serpente. vocês resolvem isso? E há furos, e agora? Tudo Tens mais que ou nada. remendar. Mas dá, remendas. vocês conseguem Nós remendar? íamos ou... com uma câmara de ar Ah. extra, Ok. que às vezes também já ia furada. Pois há esses truques que a pessoa não... Mas mesmo assim, quando eram 7, é mudar de pneu, mudar de câmara de ar. Mas não dá para remendar. Dá, Não, mas não dá. precisas ter paciência. Cada Ok. furo ainda demora um bocadinho, não é que demora muito, mas é preciso ter paciência e tu às tantas já só queres é... Ok, não, mas um Arrancar. leigo como eu é tipo, gente, furou, Pois, preciso de outro, que é que- ou de outro pneu. Não, dá para remendar, dá. Ok. Só se explodir a câmara de ar e for um rasgo, não dá. Pronto, mas mesmo assim também levas câmara de ar contigo, ok? Uma Então, só. Uma. Ok. Sim, e os remendos. Sim, um kit de... Porque tu fazes essa viagem, pá, há certos sítios que estás no meio do nada, não é? Ainda que passa sempre, em alguns casos, em algumas expedições que nós fizemos mais duras, não passava mesmo ninguém, era só animais. Mas outros, se tu vês que há a estrada de Alcatrão, há de sempre passar uma moto ou um carro. Pois. E podes sempre dar. Uma vez houve um que e passou de moto e eu agarrei na roda só, trouxe ao ombro e ele levou-me até ao mecânico mais próximo e depois levou-me outra vez ao sítio. O pessoal é solidário também. Sim. Ainda por cima vê-te na bicicleta. Casal, ainda por cima, a malta que pensa, mas as senhoras... Não, impecável. É muito mais fixe ir com uma mulher porque está sempre aquela desculpa. Há sempre a desculpa de ela está muito cansada. Nem é por mim, é só porque ela está muito Exato, que eu... É como viajar com filhos. Viajar com É, filhos é é, pelos muito miúdos, não é melhor, por nós. os miúdos, pois coitadinhos dos miúdos. Sim. É. E depois vocês foram para a África também já os dois. Sim, E de bicicleta. sim. Eu há bocado não sei se cheguei a contar, mas pronto, o acidente que tive foi partir o ombro dos ligamentos também no Peru, em que tive aí uma queda forte, tive parado 2 meses, ponderei voltar a Portugal para fazer fisioterapia e tudo mais, mas pronto, acabei por lá ficar e hoje já faz parte. Não tenho Não problemas. levanto, mas Não está... tá. Não, está tudo bem, está tudo bem. Eu faço natação, que é fixe para o corpo Ok. e está tudo bem. Mas sim, e depois fizemos uma coisa gira que foi um crowdfunding, mais ou menos, uma espécie de lotaria, em que eu desenhei os melhores desenhos da América Latina, portanto estes são os livros todos da América Latina, eu fiz só um livro com os melhores desenhos, redesenhei aquilo tudo, de originais, e depois sorteei a uma pessoa que ganhou esse livro, que na verdade é aqui de Lisboa. E ele ganhou e a ideia era, toda a gente recebia um postal de agradecimento e por 20 euros podiam se habilitar a ganhar este livro. E durante Ok. um mês, ou o que é que foi, teve ali a desenhar 60 folhas, os desenhos já tinha feito, para termos algum dinheiro para irmos E qual para é a que era o África. valor do... Acho que na altura foram para aí 4.000 ou 5.000 euros, uma Ok. coisa assim. E fomos até... Depois a nossa ideia era começar em África do Sul, mas só começámos na Namíbia, porque ela não conseguiu visto para a África do Sul. Ok. E E depois- foram seguidos ou não? Houve paragem? Ou seja, da América do Sul para a África foram seguidos ou pararam Tive no esse estado? mês e qualquer coisa a fazer o livro. Ok. E depois ainda parámos um bocadinho em São Portugal? Paulo. Não, em Santiago do Chile. Ah, ok, Em ok. Santiago, sim. Não voltámos a Portugal. Pois, não Tivemos voltámos a também Portugal. outra vez 3 anos e tal, fora. Ok. No total deu cerca de 10 anos. E essa da África, começaram na Namíbia e depois foi quanto tempo? Namíbia, subimos, foram para aí 4 meses. Depois, infelizmente, a mãe da Anisa faleceu. Nós estávamos na rota ainda da Namíbia. Fomos à Indonésia para o funeral e voltámos para a Namíbia e estávamos a fazer Angola quando estourou o Covid. Ok. E ainda um bocado naquela, o que é isto? O que é que está a passar? Tudo a fechar. E quando começam os voos a ser cancelados e a ser muito difícil, é aí que pensamos, não, isto se calhar é É Já melhor vamos. voltar. se calhar vamos, exato, se calhar não estamos aqui a mais. E o que é que vocês sentiram? Ou seja, sentiram diferença de segurança, por exemplo, da América do Sul para a África? Porque em África fala-se muito, principalmente, de passar fronteiras e aquela corrupção e assim. Vocês sentiram isso?
Às vezes havia desconfiança em todo o lado, tanto na América Latina como em África. Ok. Era bom às vezes até desconfiarmos para estarmos bem alerta. Se somos muito uh, Sim, eu também acho, eu softs, também acho penso que assim. Sim, Sim, eu evitar. acho que sim. Quando nos pediam se calhar $100 por um visto, a gente ficava assim, epá, deixa-me lá investigar se isto é verdade sim, ou não na internet. E afinal era. Existe um bocado essa desconfiança porque pá, é um meio que a gente não conhece, a forma de como eles lidam às vezes. As negociações é muito diferente de como nós lidamos aqui ou noutros lugares. Não senti insegurança, o que eu senti foi preciso de dar mais às pessoas. Porque as pessoas passam muito tempo na rua. A vida é feita na rua. O convívio é todo em frente a um café. E quando chega um ET com malas e não sei o quê, eles querem é conversar e tu vens cansado e ainda tens de dar aquele extra. Mas quando dás, sentes que recebes também, e isso é muito giro. A África foi muito fixe por isso. Agora, houve momentos difíceis porque eram os putos que vinham sempre nos pedir coisas, especialmente em Angola. Na Namíbia não tanto, porque há muito poucas pessoas. Aquilo é um deserto gigante e só tem 3.000 habitantes. Ou 3 milhões, 3 mil, não. Agora não sei. Vamos confirmar depois. Mas sim, tem muito pouca gente. E é um grande deserto e às vezes não passavam carros e nós precisávamos de alguma ajuda para águas e tudo mais. E tínhamos que mandar parar os carros para nos darem água. Em Angola, eles pediam-nos a nós água e nós tínhamos muito pouca água também para dar. E isso às vezes era um conflito É. mental. Ou pois. pediam-nos pão e nós tínhamos aquilo muito contadinho, porque depois não sabíamos onde é que íamos estar. Nem era tanto pelo valor das coisas, que não é Sim, assim sim, tão sim, caro, claro. era mesmo porque a nossa logística em bicicleta não Era dava para estar difícil a de dar gerir. como quem passa em Jeep consegue. E eles estão habituados a eles dizem dar gasosa ou dá-me pão, é muito comum seres Yeah. abordado com essa Uhum. pergunta. Então, e agora? Há novos planos, novas viagens? Depois Tem disso, alguma portanto, coisa? nós regressámos na altura do Covid, ficámos aqui como todos parados e a seguir fizemos uma viagem grande por Portugal. Assim, Ok. estávamos a ressacar do Covid, muito presos, depois de tanta liberdade, e então fomos fazer o perímetro de Portugal. Demos uma volta de bicicleta, agora com elétricas, porque conseguimos esse apoio, e queríamos experimentar, e é possível viajar com elétricas, tudo falava agora da Yeah. coisa elétrica, aí foi possível, com alguns ajustes foi. E depois decidimos, epá, então isto era giro, já que fizemos toda a volta, fazer o interior. Então fizemos no segundo ano, em 2022, fizemos uma segunda volta só por Portugal. Até porque eu já tinha quase viajado, dado a volta ao mundo e não conhecia tão bem Portugal como gostava. Exato. A Anisa estava em Portugal pela primeira vez e eu queria lhe mostrar também Portugal. Então foi uma mistura das duas ideias. E fizeram essa primeira depois do Covid quando? Qual é que foi o ano? 2021, quando estávamos a começar a receber as vacinas, a primeira vacinação. Nós fomos quando? 2020, acho eu, não foi? É que Não, nós fizemos um mesmo, mas de 2021. autocaravana. 2021. Mas de Pois é, pois é. 2020 autocaravana. foi Também o Porque fizemos. próximo ano. o Nós 2021 também foi fizemos o difícil. perímetro, sim. Nós É. também fizemos Também fizemos, 2021, no início exatamente. do ano. Já nos cruzámos Yeah, e se não. calhar. Yeah, se calhar não parei numa passaria. Este gajo, pá! E lá vou eu. Pois, E fizemos pronto, antes. e depois disso decidimos editar um livro e agora está esse livro, aproveita aqui o veículo, está em crowdfunding neste momento para quem quiser pré-encomendar e está todo completo já. Ok, mas vai ser lançado? Vai ser lançado este ano, sim. Ok. Ok, e esse Início livro de junho. é Início de todas as viagens ou é de Portugal? Só de Portugal, Ok. nós reunimos de toda a rota que fizemos, dividimos em 21 rotas de bicicleta, em que promove as regiões e também se queres fazer só 3 dias, 5 dias em cada zona de Portugal, É. com todos os desenhos que eu fiz, com a localização onde eu estava sentado para o caso de irem exatamente ver onde eu estava sentado ou quererem Fixe. fazer um rabisco também dali. E para motivar o pessoal a fazer viagem independente de forma saudável, ou seja, bicicleta, que promove o exercício físico É. dessa forma, sim. E onde é que as pessoas podem encontrar e fazer essa? Sim, ou no Instagram World Sketching Tour, ou no site World Sketching Tour, e podem estar logo lá para adquirir o livro. Mas e além desse livro ainda vendes e-books também, não é? Estão lá os livros também em digital e ainda tenho um outro livro da primeira volta pela Europa, que já lancei no ano do Covid, no ano de 2020, em que estávamos presos em casa, decidi editar o primeiro livro e também está disponível ainda. Já não E os falta teus e-books são das viagens que fizeste fora de Portugal? Sim, Com os sim, é teus? de Colômbia, Bolívia, Peru, salvo erro, Equador, Namíbia.
E são idênticos a estes rascunhos que tu fizeste durante a viagem? São os desenhos da viagem com alguns textos e com algumas referências ao que fizemos, com alguma estatística também e para Ok. inspirar. Esses provavelmente vão acabar em livro, mas pronto, estou a fazer passo a Agora. passo. E voltaste a trabalhar ou neste momento é. 100% de ilustração. Ok. Faço tanto para entidades ou para clientes, a nome privado, pessoal, ou sei lá, o que quer que seja, mas sempre na área do desenho em viagem. Ou só desenho ou desenho em viagem. Ok. Ok. E eu tinha perguntado há pouco que era agora, a partir de agora, novas viagens, tem alguma coisa marcada? Ainda não? Temos uns projetos. Bem, eu entretanto depois tornei-me também. Comecei a apaixonar-me da ideia de levar pessoas comigo para desenhar e juntei-me à Nomad e com eles tenho uma viagem a Istambul, deste ano já está esgotada, em que Ah, levo pessoas, um grupo, a ir desenhar. Faço, faço eu e um outro guia, líder de viagens, que é o Mateus Brandão, e que com mais um grupo de 12 pessoas vamos descobrindo certos lugares de Istambul e eu ensino um bocado o beabá do desenho e dou-lhes ah, dicas e toda a gente sai sempre com um caderno com ilustrações e fica a conhecer a cidade de uma forma mais profunda. A nossa ideia não é ir bater muitas cidades num país, é só ficar numa cidade mas explorar. e explorar Várias. com Exato. tempo, com tempo. Mas E além dessa que está escutada agora já há depois tenho outra na Croácia, essa está aberta até portugueses e estrangeiros e que será de 1 a 10 de setembro, ainda se podem inscrever. E onde é Está que no se meu pode? site também, Ok. World Sketching Tour, podem ir lá ver. E para este ano é só isso. Depois tenho outras viagens com outros amigos, agora a planear aqui em Portugal em bicicleta e outras que ainda vão acontecer. Ainda estamos aqui a conspirar melhor Ok. essas viagens, mas não tenho assim. Nós gostávamos de fazer até à Indonésia de bicicleta, outra vez. Gostaríamos de voltar a fazer assim uma grande viagem de bicicleta. Mas Ah, agora será sempre nesses moldes. Não sempre, mas nós gostaríamos prioridade. que a bicicleta estivesse presente, porque achamos que é uma forma de viajar muito, muito fixe. Não é tão lento como caminhar, nem é tão rápido como um veículo, seja ele moto ou carro. E estamos muito em contacto com a natureza, porque vamos à procura de um sítio para dormir, ou com o camper também é a mesma coisa, vocês andam sempre à procura de um sítio mais Sim. Sim. isolado e mais escondido. Na bicicleta é igual, mas levamos com tudo na cara, estamos mais presentes E e há o depois esforço vocês físico. dormem, campam? Sim, sim. Pois Ok. eu ia perguntar se tem tendas já. Sim. Ok. Esta viagem em Portugal, curiosamente, nós pedíamos sempre colaboração às pessoas, se havia um terreno, um espacinho para deixar a tenda, para pernoitar, ou íamos depois a alguns sítios, tipo bombeiros, Ok. algumas entidades, para nos apoiarem nesse aspecto, porque se conseguires reduzir a dormida, de facto, consegues reduzir muito no Pois, as orçamento de uma despesas. viagem. Sim. Depois a comida é inevitável, não é? Não pedimos ajuda para comida, aí Sim, mas temos o temos nosso que comer em qualquer orçamento. lado. Sim, mas isso Sim. até se a Seja, pessoa estiver em casa tem que comer, portanto. se calhar às Exato. vezes até Nunca mais. conta. É que nós conhecemos efetivamente um casal que viajava nesses moldes, que era pedir ajuda, era viajar sem dinheiro. E para nós fez-nos, por um lado, era interessante ver como eles conseguiam descongelar o coração das pessoas para chegar ao que eles queriam, mas achámos que às vezes era demais. E se não tens dinheiro, pá, também não podes estar a Pois, curtir a vida, não é? Porque às vezes passamos por zonas muito pobres e tu vais estar a pedir, é muito estranho, sentes-te mal. Sim. E não deixar nada em troca para além de um sorriso, às vezes é estranho, não é? É. Ainda que seja, eu sou apologista, dar tempo e dar a conversa às pessoas e mostrar-lhes também a nossa história, mas não lhes vou exigir que me deem comida que eles precisam, Mas em coisas troca, que seja difícil. E aí percebemos que há limites na pois. viagem e que não podemos ser muito gananciosos naquilo que pedimos às pessoas. Acho Sim, que também dar uma dormida não vai, ou seja, aumentar nenhuma despesa. Aquele exatamente, sítio está ali, não é o que eu acho, vai. é o que eu acho. Eles estão a disponibilizar, ou seja, vocês falam com eles e tudo, e aquilo não vai ter uma despesa extra para eles. A comida, Exatamente. diferentemente, Yeah, já yeah. pode fazer falta na mesa da pessoa. Eu queria falar, tu também tens, não sei se é teu ou em colaboração, um evento que tu fizeste desenhar também cá em Lisboa. Sim. Costumas ter ou foi. Isso foi ligado à viagem de Istambul, que era Ok. para explicar às pessoas como é que é a viagem de Istambul em Lisboa. A verdade é que correu muito bem, também esgotou, felizmente, as pessoas adoraram a experiência e a minha vontade é fazer mais esse tipo de encontros e tenho uma pequena comunidade no WhatsApp
se quiserem fazer parte dessa comunidade, se têm essa vontade, deixa aqui o rap, se têm essa vontade de querer desenhar em viagem, mandem uma mensagem DM no Instagram e depois eu junto-vos a essa comunidade que eu tenho no WhatsApp, onde eu vou Sim. dizendo, olha, próximo fim de semana, esta ideia, o que é que vocês acham? Alinhavam, não alinhavam? E é manter Já as se pessoas criou um ativas, grupo, sim, claro. manterem as pessoas ativas com... E eu gosto desta ideia de espírito de comunidade, porque acabamos por todos nos envolver uns aos outros. Eles inspiram-me também Sim. a dar mais Pois. daquilo que eu sei, no fundo, e acho que isso é... Deixar um legado é giro, acho eu. Porque depois Sim. nós fazemos isto tudo, mas fica guardado no móvel. Por isso é que o livro tem que sair, por isso é que Yeah. estas coisas, assim como vocês também quando escrevem, é exatamente para que as pessoas possam Mostrar a alguém, claro. E alguém que possa ver usufruir e do vosso inspirar-se, conhecimento, claro. não é? E acho que isso é muito interessante. Acho que é É isso. isso. Muito É Uma obrigado. boa conversa. Muito obrigada. Nada, obrigado a vocês pelo convite.